Damos graças ao Senhor We give thanks to the Lord por mais um tempo for another time podemos estar juntos. that we can be together. Amém? Amen. Diga comigo, Deus é bom. Say with me, God is good. Amém? Amen. Ele quer revelar He wants to reveal ainda mais even more o seu amor, His love, a sua vontade His will sobre nós. above us. Amém? Amen. Você já pôde sentir a sua presença? Could you already feel His presence? Você já pôde ter uma experiência com o céu hoje? You have an experience with heavens already. Amém? Amen. Prepare o seu coração. Prepare your heart. Pastor Gerson Pastor Gerson, vai recuperar forças, he's going to get ready again, porque no final because in the end, nós vamos celebrar muito. we're going to celebrate a lot. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise God. Nós agradecemos ao Pai We thank the Father pelo privilégio de poder servi-lo for the privilege of being able to nesse serve Him momento. in this moment. Amém? Amen. Agradeço ao apóstolo Paulo Tércio, I thank nosso pai Apostle- espiritual, Apostle Paulo Tercio, our spiritual father, por nos abençoar nesse tempo. for blessing us in this moment. Amém? Amen. Você está com o seu boletim do mês? Do you have your monthly news? Do you have? Do you have it? Você tem? Yes. Sim. O que está escrito aí? What is written there? Manifestar o reino amanhã. Manifesting the kingdom tomorrow. Manifestar o reino o mês que vem. Manifesting the kingdom next month. Manifestar o reino o ano que vem. Manifesting the kingdom next year. Manifestar o reino quando? Manifesting the kingdom when? When? Quando? Agora. Now. Agora. Now. Amém? Amen. Nós começamos o mês de outubro We begin the month of October, e este é o tema and this is the theme deste mês. of this month. Amém? Amen. E eu estava pensando, meditando And I was thinking and meditating na grande responsabilidade the great responsibility do primeiro dia, of the first day, no primeiro momento of the first moment com a igreja with the church sobre o tema. about the theme. Este culto, This service, essa palavra, this word. amém. Amen. Pensei que ele ia me cortar. I thought he was going to cut me. Olha, tá chegando fevereiro. Hey, February is coming. Isso não traduz, isso Yeah. é direto, é uma direta só. We don't translate that. Manifestar o reino. Manifesting the kingdom. As palavras desta manhã, The words of this morning no meu coração, and in my heart, eu entendi I understood que eu preciso colocar vários fundamentos. that I need to place a lot of Mas, foundations. mas graças a Deus, sorry, Thanks God que você já tem muito fundamento. that you already have a lot Então eu of posso ser um pouquinho rápido foundations, so I can be a lot quicker nesse início. in this beginning. Tudo bem? Amen. Está com o cinto de segurança colocado aí? You have your seatbelt there buckled? Então vamos caminhar. So let's walk. Nós estamos saindo We're leaving de uma celebração from a celebration, de festa de tabernáculos. the celebration of tabernacle. Deus habitando conosco. God dwelling with us. Amém? Ele fazendo morada He dwelling in us. em nossas vidas. Making a dwelling in A our sua lives. cobertura, His covering, a sua proteção, His protection, a sua firmeza, His firmness, a sua segurança, His security. tendo em vista Seeing a nossa fraqueza, and also a knowing nossa limitação. our limitation. and Mas our quando Ele está conosco, But when He is with quando Ele está sobre nós, He's above quando Ele está em weakness, He nós, is in us. nós somos fortes. We are strong. Amém? Amen. Essa é a vontade dEle. This is the Father's will. E uma das últimas ministrações do apóstolo Paulo Tércio And one of the last ministrations of Apostle Paulo Tercio foi a respeito das chuvas. was about the rains. Você lembra? Do you remember? E Deus manifestou, o natural se manifestou naquele dia, And the amém? natural was manifest in that day. Uma grande chuva, Great rain, chuva de água, like water rain. enquanto nós recebíamos a palavra While you were receiving das that word chuvas of prometidas the promised rains em tabernáculos, and tabernacles. outono Autumn e primavera. and Eu não sei. Spring. Spring. Juntos. together. Amém? Outono e primavera. Autumn and spring Juntas. together. Uma grande chuva A great rain de bênção of blessing, da sua presença. of His presence. E agora a gente começa a falar And now we start saying, da manifestação do reino, talking about the manifestation da of the ação do reino kingdom, of the action of the kingdom em nossas vidas. in our lives. Diga para quem está do seu lado: Tell the person next to you. esse é o seu tempo. This is A your time. porta está aberta. The door is open. É tempo It is time
de agarrar essas águas, of grabbing those waters, de se agarrar na vontade de Deus of being grabbed to the will of God e manifestar and manifest o reino the kingdom agora. now. Amém? Amen? Nós já temos há muito tempo ouvido uma palavra, né? We're here for a Uma, while already listening to a word, right? uma frase. A phrase. A fé The faith é agora. is now. Amém? Amen? A fé The faith é agora. is now. Agora nós estamos mudando. Now we're changing this. Não que vamos deixar de falar, Not that we're going to stop mas talking nesse about mês it, but in this month, nós estamos usando a fé agora we're using the faith is now para manifestar to manifest o reino the kingdom agora. now. Agora. Now. Agora. Now. Amém? Amen? Ok. Tá bom. Abre sua Bíblia em Isaías 61, mas eu acho que está no boletim. Open your Bibles in Isaiah 61, but I think you have it there in front of your news. Vai ser a base desse mês, esse texto. It's going to be the base of this month. Isaías 61, 3 e 4. Isaiah 61, 3 and 4. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. 61, 3. É que é o finalzinho, né? The end part of Isaiah 61, verse 3. They will be called oaks of righteousness and a planting of the Lord for the display of his splendor. Amém. Deve ter sido isso. That is it. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. They will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. They will renew the ruined cities that have been devastated for generations. Amém? Amen? O que Deus está falando aqui? What is God saying here? Ele está contando He's saying, com um povo, He's counting on the people. com pessoas With people que vão trabalhar, that are going, que são plantação do Senhor. they're going to work their plantation of the Lord. São pessoas que têm aliança There are people that have a covenant com a sua justiça. with His justice. São representantes do seu They're reino. representatives of E His essas kingdom. pessoas And these people, vão they're reconstruir going to rebuild ruínas, ruins. vão restaurar They're going to restore escombros, the ruins. vão renovar They're going to renew cidades arruinadas cities that were que devastated, têm sido devastadas have been devastated de geração from generation em geração, to generation. geração Generation em geração. to generation. Amém? Amen? É tempo hoje, It queridos, is time today, dear de one, nós voltarmos that we would come back à vontade de Deus to the will of God. e de uma vez por todas And once and for all, crermos believing com nosso coração, with our hearts, independente independent daquilo que a nossa mente of pensa, what our mind thinks, que os nossos paradigmas estabelecem, what our paradigms establish, mas declarar, but declare mas viver but living e manifestar and manifesting essa cidadania the citizenship do reino, of the kingdom. para manifestar a sua vontade, Manifest it para as well, restaurar to restore aquilo que está quebrado, what is broken, aquilo que está what destruído, is destroyed, não apenas em nossa vida, not only in our mas lives, através da nossa but vida, through our lives, na sociedade em que in the vivemos, society that we na live, família, in the family, além da nossa própria casa, beyond our own house, além da nossa vizinhança, beyond our neighborhood, no bairro, in the neighborhood, na cidade, in the city, na nação. in the nation. Amém? Amen. O diabo fez muita destruição Satan did a lot of destruction, de geração em geração. generation to generation. Agora, And Agora, now, Deus God conta com você, counts on you, conta comigo, counts with me, para que essa restauração so that this restoration seja estabelecida. would be established. Amém? Amen. Mas como eu falei de fundamento, But as I talked about foundation, eu quero ler alguns textos I would like to read com some você, text with you, para fazer-nos lembrar so that we can remember que o propósito de Deus that the purpose of God sempre foi always was que essa realidade this reality se manifestasse would be manifest através do ser humano, through the human being, através de nós. through us. Porque Deus fez Because God did o homem e a mulher made de men um and modo women muito especial. in a really special way. Amém? Amen. Alguma catástrofe aconteceu, Some catastrophe happened. não foi um cometa, It was not a comet. não foi um meteoro, It was not a meteor, mas foi uma but catástrofe. it was catastrophe.
chamada pecado. called sin. E o homem saiu And men left deste lugar de autoridade. from this place of authority. Amém? Amen. Mas então eu preciso por um momento But I need for a moment meditar com você to think about you. no plano eterno de Deus. Think with you O que Deus about the eternal planejou plan of God, what God planned quando formou when He o formed homem sobre a terra. the man over the Abre earth. sua Bíblia em Gênesis 1. Open your Bibles in Genesis 1. Nós vamos ler 2 versículos. We're going to read 2 verses. Gênesis 1, versículo 26. Genesis 1, verse 26. Quem está na classe Vida Cristã tem ouvido isso esses dias. If you're in the Christian life course, Amém. you have listened to this these days. Ontem, chegando em casa, depois do chá, Yesterday, after I got home, after the tea, acessei a internet. I accessed my internet. E a palavra final do apóstolo Maldonado no Congresso Apostólico e Profético And the closing tinha word tudo a message ver com of esse Apostle texto. had everything to do with this text. Tinha tudo a ver com o que nós estamos falando hoje Had aqui. everything to do with what we're speaking Amém? here today. Ou seja, Deus está Amen. But God falando is speaking à sua igreja to His church de todas as maneiras. with all the ways He can. Diga para o seu irmão, não tem como Tell your brother there's no way ficar de fora of da staying mão de outside Deus. Da mão de Deus, of the hand of God. nesse momento. In this Amém? moment. Amen. Amém. Amen. Gênesis 1, 26 diz: Genesis 1:26 says, Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. and God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds." Amém? Amém. Repete comigo: imagem, Amen. semelhança. Likeness. Amém? 28. Amen. 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Rule over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Domine sobre a terra. Domain on the ground." Capítulo 2, versículo 8. Chapter 2 verse 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden ao oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Genesis chapter 2 verse 8. Now the Lord God had planted a garden in the east and in the Eden, and there He put the man He had formed. Amém? Amen. Repete comigo de novo. Repeat after me again. Imagem, Image, semelhança, likeness, sujeitai, subduing, dominai. domain, Jardim do Éden. Garden of Eden. Rapidinho, Quickly, eu quero trazer algumas definições sobre essas palavras. I would like to bring some definitions to these words. Mas tenha bem claro, Have it really clear. esta é a vontade de Deus. This is the will of God. Isso é o que Deus planejou This is what God planned quando formou o homem, when He formed the quando man, formou Adão, when He formed Adam, quando Ele pensou when He thought em você in you nesse tempo. in this time. A Bíblia diz The Bible says que Ele já te conhecia He already knew antes de você nascer, you before you were born. antes de que tudo fosse criado. Before everything was created, Ele já te conheceu. He already knew Ele já sabia He already o knew que Ele queria para você what He wanted for nesse tempo. in this time. Amém? Amen. Se você está nos visitando, If you're visiting us, acredite nisso. believe in this. Deus sabe, God knows. Deus tem God has um plano perfeito a perfect plan e bom para você. and a good plan. E para você, And for you, estas palavras these words, são verdade. they're true. Não é a sua realidade It's not your reality que é verdade. that is true. A verdade The truth é o que is Deus what God quer wants e planejou para a and sua planned vida. for your life. Amém? Amen. Vamos lá, anote. Let's go, write it down. Imagem. Image. A palavra imagem no hebraico The word image in the Hebrew é tselem. is tselem. 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 T-S-E-L-E-M. Tselem. T-S-E-L-E-M. Isso. Tselem. E significa And it means parecido, like figura representativa. a figure, a representative figure. O sentido de ter a natureza essencial de. The sense of having the essential nature of. Isso quer dizer, This means os seres humanos the human beings têm a natureza have the nature, essencial de the Deus. essential nature Ou of God. seja,
or else. O homem, God, o ser man, humano, the o ser human humano being, foi feito the human being was made com a massa, with the clay, with com a receita, the receipt, com os with the ingredientes ingredients de Deus. of God. Amém? Amen. Imagem significa eu tenho a mesma essência. Image means I have the Eu same tenho a essence. mesma I natureza. have the same nature. O que Deus é, What God is, Ele tirou disso que Ele tem He took of what He had e fez o homem. and He made man. Amém? Amen. Imagine, o Amen. trigo. The wheat. O trigo é um fruto, é um grão. Wheat is a grain. Você faz bolo com o quê? What do you do cake with? Com o trigo puro? With the pure Você wheat. faz o bolo com a Make farinha de trigo. the cake with A farinha de trigo the mold, that flour of the wheat. esse negócio aí, The flour. não é o trigo, That is not the wheat. mas ele tem a essência do trigo. But it has the essence Amém? of the wheat. Quando Deus te fez, When God made you, Ele te fez a sua imagem, He made you in His image. o seu tselen. Your tselem. Ou seja, Ele tinha, Ele usou da sua substância He used of His para substance fazer o homem. to make man. Amém? Amen. Vamos lá. Let's go. Nós não somos deuses, We're not gods. não somos divinos, We're not divine. mas temos a sua But natureza we have His image e as características dele. and the characteristics that Amém? He has. Amen. Diga comigo, eu sou feito Say with me, I à am made imagem de Deus. in the Eu image tenho of God. I have a sua essência. His essence. Amém? Amen. Tanto é assim que no Salmo 8, versículo 5, There's so much like this that in Psalm 8, verse 5, a palavra de Deus the diz Word of God says que pouco menores that a little bit do que less Deus than God, Ele os fez. He made it. Amém? Amen. A palavra Deus aí, The word God there, algumas traduções falam anjos, some translations they mas say a palavra angels, é but the word is Elohim, Elohim, Deus. God. A palavra é The Elohim, word is Elohim, Deus. God. Pouco menor A little bit less do que Deus than God. Ele nos fez. He made us. Amém? Amen. Acho que já dá para você começar a se alegrar, I think you can começar a start se to be happy, regozijar, start to be joyful, porque você não é because you are not o que o diabo diz que você what é. Satan says you are. Você é feito You are made imagem de image Deus. of God. Amém? Amen. Muito bem. Segunda palavra, Second word, anote. write it down. Semelhança. Likeness. Semelhança. Likeness. A palavra hebraica The Hebrew word é demut. is demut. D-E-M-U-T. D-E-M-U-T. Demut. Demut. Significa It means forma parecida, a like form, aspecto, aspect, padrão. pattern. É como se algo que fosse original, It's like something that was original, algo que foi moldado something that was molded, e saiu dali um original. was formed and came Como out of the molde. original, with a mold. Amém? Amen. Como que eu vou explicar? Vamos para o bolo de novo. Let's go back to the cake. Vamos para o bolo. Let's go back to the cake. Você pode colocar aquela massa You can place that. em várias formas, certo? You can place that dough in many Redonda, forms. quadrada, If in a round form or a square form, retangular, com buraco, sem buraco, rectangular with a hole with no hole, estrelada, with a star. do jeito que você quiser, a The way you forma. want it, the form. Semelhança significa The quando likeness means sai esse molde, when this mold esse gets molde original. that form gets that Isso original form. representa a semelhança. That is like É como um molde, it's like a form ou seja, o aspecto, or like the aspect, o padrão the pattern daquilo que foi criado of what was é created como o modelo, is like the model. é igual ao modelo, It's just like the model. ok? Amen. Okay. Gênesis 1, 27. Genesis 1:27. Assim Deus Like that God criou o homem created man à sua imagem. in His own image. A imagem de Deus ele foi criado. In the image of God, He created them. Amém? Amen. Semelhança. Likeness. Tem uma Bíblia, The Living Bible, There's a Bible called the Living Bible. a Bíblia que viva. esse versículo é traduzido assim: This verse is como translated like this. Deus é, As God is, Deus fez o homem. God made man. Como Deus é, As God is, Deus fez o homem. God made man. Ele mesmo, Himself, o eu sou,
the great I am, criou o homem created man de sua própria of substância. his own substance. Ele mesmo He himself se reproduziu reproduced himself no homem. in man. Amém? Amen? Essas duas palavras, Those two words, imagem, image, tem a sua essência. they have his essence. Semelhança Likeness é o mesmo is molde, the same tem a mold, mesma has the natureza, same nature, é o mesmo it's molde. the same mold. Como ele é, As he is, eu fui criado. I was created. Amém? Amen? Por isso o homem That is why man, está destinado he's destined a viver na to terra, living on earth viver na terra, and seeing on earth, assim como just like Deus vive God lives no céu. in heaven. Eu lembro, quero retomar aqui uma palavra de uma última vez que eu preguei. I want to come back here to a word in the last time that I preached. Quando nós falamos, When we talked about Deus é. God is, O seu nome, his name, o nome mais especial de Deus, the most special name of que God revela o que ele é, that reveals what he é este. is this. Eu sou I am o que sou. what I am. Eu sou I am o que sou. what I am. Deus é. God is. Deus não vai ser. God will not be. Deus não tem. God doesn't have. Deus não God faz. doesn't do. Ele é. He is. Ele é tudo. He is everything. Amém? Amen? Da mesma maneira, The same way, essa this natureza nature ele deu ao he homem. gave to man. E o homem na terra And man on earth é is uma imagem. an image. O homem na The terra man on earth é is a semelhança. the likeness. Assim como ele reina Just as he reigns no céu, in heaven, Deus planejou God planned que o homem that man reinasse would reign na terra. on earth. Amém? Amen? A mesma The autoridade, same a authority, mesma the capacitação, same capability, o mesmo poder the same power que ele tem nos céus, that he has in heaven, ele deu he gave àquele que tem a sua to imagem the one who has e a his sua his semelhança image and his likeness para governar to govern o ambiente criado, the environment that was a created, criação. the creation. Amém? Amen? Então diga para quem está do seu lado, So tell the person next to you, você está you are destinado destined a ser na terra to be on earth como Deus like God é no céu. is in heaven. Amém? Amen? Você tem essa natureza? You have that nature. Aplauda o Senhor. Applaud the Lord. Mais algumas palavras. Other words. Nós lemos o texto We read a text que ele plantou that he planted jardim no Éden. a garden in Eden. Jardim no Éden. Garden in Eden. Na Bíblia Thompson, In the Thompson Bible, diz o seguinte: it says like this. ele plantou He jardim planted a garden no Éden. in Eden. Algumas traduções Some translations, falam jardim do they Éden. talked about the Garden of Eden. Coloca tudo junto. They put it all together. A Thompson The Thompson Bible fala que ele colocou jardim says that he placed em the garden lugar in a place chamado Éden. called Eden. Amém? Amen? Nós vamos tratar das duas maneiras aqui. We're going to treat it both Primeiro, ways. jardim First of all, garden representa represents lugar cercado, a place that is surrounded, recinto fechado, a closed place, environment, lugar protegido. a protected place. Amém? Amen? Consegue imaginar? Can you imagine that? Não pensa só no jardim da sua casa, Only think about the garden tem as in your house roseiras. that has the flowers. mas pensa num lugar protegido, But think on a protected place, lugar cercado. a surrounded place. Amém? Amen? Éden Eden é lugar de deleite, is a place of é delight. lugar de It's prazer, a place of pleasure. é lugar da presença de It's a Deus. place of the presence of Então God. veja, So see, Deus plantou God planted jardim, a garden, lugar de proteção, place of protection, lugar de abrigo, place of lugar shelter, de tabernáculo. place of tabernacle, Amém? Amen. Lugar protegido, place that's protected num lugar espiritual in a spiritual place chamado Éden, called Eden. que é a sua presença, That is His presence. que é lugar de delícias e That is deleite. the place of E wonders. ali And there, o Senhor colocou o homem, God placed man. né? Só que isso era um lugar fisicamente limitado. But that was a place that was physically limited. Você lê o texto de Gênesis, You read the text of tem um Genesis. limite geográfico. There's a geographic Tigre, limit. Eufrates, Pison e o outro longo que eu esqueci o The nome. Euphrates, the rivers, the Tiger River, all the other rivers. Tudo bem? Era um Ok. lugar físico, It was a physical place. mas um lugar espiritual. But it was a O spiritual que eu place. imagino? What do I imagine? O Éden The Eden
Neste lugar, In that place, Deus colocou God placed aquele que é a sua imagem, the one that is in aquele His que tem a image, sua essência, the one that has His aquele essence, que é o seu the modelo, one that is His aquele model, que tem a sua natureza. Ele colocou o homem neste lugar, placed man in that place, protegido, protected, porque é o lugar da sua because it's presença. the place of His presence. E a partir daí, And starting from ele there, deu He ordens gave orders para que o homem so that man multiplicasse, would multiply, dominasse, would domain, frutificasse, frutify, sujeitasse. would subdue. O Éden The Eden era um lugar limitado was a limited place, fisicamente, physically, mas não but not limitado limited espiritualmente. spiritually. Era o ponto It was the place de partida of beginning, para que este homem, so that that que man é como Deus, that was like God aqui na terra, here on earth pudesse expandir could expand a sua autoridade, His authority, o seu governo, His government por toda a criação. for all creation. Amém? Amen. É como que o Jardim do Éden It's like the Garden of Eden fosse, como se diz em guerra, nessas coisas aí, o posto... was like they say in the war. Fala aí, hã? Posto central de comando, de base, a base. The headquarters. QG, é que eu não estou entendendo o que você está falando. QG, The headquarters. esse negócio aí. O posto central, It's like the onde headquarters. dali saíssem Where from there they aqueles que têm autoridade. what they have para the authority avançar. to reach. Amém? Amen. A partir deste lugar, Starting from that point, Adão, Adam, Eva, Eve, seus filhos, their filhos sons, dos seus the filhos, sons of sons, vão expandir. they're going to E expand. por onde eles forem, Wherever they're going, o Éden está indo junto. the Eden is going Eles não together. estão indo sozinhos. They're not going alone. Eles estão indo com o They're Éden. going with Eden. Eles representam o Deus. They represent Eles God. estão na presença de They Deus. are in the presence Deus of não God. disse para eles: didn't tell them, saiam deste lugar "Hey, leave that que eu place, fico aqui. that I'm gonna stay Não, here." No. vão. Go. Eu vou com I'm vocês. gonna go with you. Aonde vocês Wherever forem, you go, a minha proteção, my protection, a minha provisão my provision é com is vocês. with you. Amém? Amen. Porque eles tinham ali acesso Because they have their à the presença access de to Deus. the presence of God. A vida de Deus To the life of God. estava ali disponível. Was there available? Tudo bem? Amen. Ok. Okay. Duas palavrinhas mais. 2 words, a little bit more. Nós lemos lá We read there que ele os formou that à sua imagem e he semelhança, formed them in his image and colocou likeness. neste lugar He placed in this place da sua presença, of his presence chamado Éden, called Eden, e deu ordens. and he gave orders. E eu vamos falar somente de dois We're verbos: going to talk only about 2 verbs: sujeitar subdue e dominar. and domain. Amém? Amen. Anota. Amen. Write it down. Sujeitar. Subduing. A palavra hebraica The Hebrew word é kabash. is kabash. K-A-B-A-S-H. K-A-B-A-S-H. Kabash. Kabash. Quem esteve no congresso, Who was in the Congress? teve uma palavra do pastor Alejandro, There was the word of Não é o Pastor de la- Alejandro. não é o de la Vega. It is not de la Vega. Pastor Alejandro, Pastor Alejandro. foi tremenda. Você é novo, você não sabe o que eu falei. It was tremendous. If you're new, you don't know what you're talking Foi about. tremenda a ministração His ministration was sobre o tremendous sentido about the sense dessas duas of palavras. these 2 words. Amém? Amen. Sujeitar Subduing significa means pisotear, stepping over, conquistar, conquering, subjugar, subjudging, amarrar, tie, forçar, force, manter debaixo, maintain under, trazer bring, sob sujeição. over subduction. Subjugar Subduing é uma palavra, is a word. subjugar, sujeitar, Subduing and subjecting é uma palavra is a word que com frequência that with frequency se relaciona is related com poder militar. to the military power. Poder militar. Military Nós estamos falando de power. QG aqui. We're talking about headquarters Amém? here. Amen. Eles tinham o QG, They had the headquarters, a autoridade. the authority, Amém? Amen. O relacionamento com Deus, the relationship a sua with the presença. Father in His presence. E agora vão sujeitar, And now they go to toda a to criação. subdue all creation. mantém sob o seu controle, Maintain under their mantém control. debaixo da sua autoridade. Maintain under their authority. A palavra tem o sentido The word has a de sense poder militar, of military power. indicando que para sujeitar, Indicating that so they can subject, você precisa you need aplicar força. to place some Força strength, que deve usar force that should para be used superar, to go para over, colocar sob controle. to put under control. Repete comigo. Para sujeitar, To subdue, eu tenho que imprimir
Eu had tenho que aplicar to apply força. force. Força. Force. Repete, força. Repeat after me, force. Amém? Guarde essa palavrinha, no final vai ser Keep importante. that word, it's going to be important at the end. Muito bem? Amen. Sujeitar. Eu vou exercer sobre toda a criação, sobre tudo que está na terra, eu, homem, tenho o poder de sujeitar. Subjecting over all the creatures, the living creatures in the earth, me, myself, man, I have the power to subject it. Lembrando Remembering que para sujeitar, that to subject, eu tenho que imprimir força. I have to place some force. Eu tenho que aplicar I have força. to apply force. Amém? Amen? Um parênteses. O que está no mundo? A parenthesis, what is in the world? Toda a criação. All the creation? No texto que nós temos lá, The text that we read, animais, a força da natureza. strength of nature. Amém? Amen? Há um intruso também. There's an intruder as well. Há alguém que foi expulso do lugar dele There's someone that was expelled from his place. e ele está presente na criação. And he's present in creation. Amém? Amen? É especialmente ele It's especially him que nós vamos hoje that we're going today sujeitar. to subject. Amém? Amen? Última The palavra, last word, domínio. domain. Domínio. Domain. A palavra hebraica The Hebrew word is radá. is hada. R-A-D-A. H-R-A-D-A. Radá. Hada. Que também significa pisotear, That also means to mas tem, step on. mas tem o sentido But has a sense de vir a ter domínio, of coming to have de prevalecer. dominance. Tem o sentido Prevailing. It has a sense de aplicar a lei, of applying the law. de aplicar a verdade, Of applying the truth. de aplicar, de reinar, Of reigning. de governar. Of governing. Amém? Amen? Você vai sujeitar, You're going to subdue. colocar as coisas debaixo dos Subject. seus You're pés, going to place stuff você under vai your feet. sujeitar, You're going to e subject isso them. implica em força. And that implies Você in tem strength. autoridade para isso. You having authority Mas to também do that. você vai dominar sobre But essas you're also going coisas. to dominate over these A things. sua lei, Your law, o que você disser, what you say, o que você falar, what homem, you say, man, tem que acontecer. it has to happen. Amém? Amen? Porque lembra, Because remember, você tem a essência de you Deus. have the essence of God. E assim como Deus é no céu, And as God is in você heaven, é na terra. you are on earth. É assim que Ele te formou. That is how He É para formed you. isso que Ele te That formou. is for that He formed you. Para você sujeitar So that you can e subdue dominar, and dominate. aplicar Apply a lei. the law. Você tem autoridade You have the authority para estabelecer, to establish. para estabelecer To establish debaixo de autoridade. under authority. Você tem. You have. Amém? Amen? Let's go. Vamos. A intenção original de Deus, então, foi ampliar o seu domínio The original intent of God then was to open, expand His dominance através de Adão, through Adam, através de você. through you. Ele deu a eles domínio, He gave them dominance. ele deu a eles autoridade, He gave them authority, poder territorial, the territorial power, trazer bringing o céu à terra, the verb to earth, não a terra ao céu. not the earth to heaven. Isso é muito importante. That is really important. Quando Jesus ensinou a orar, When Jesus Ele taught falou to pray, sobre isso. He talked about this. venha o teu reino, Your kingdom come, seja feita a tua vontade, your will be done aqui here on earth como ela é feita no céu. as it is in heaven. Muitas vezes, Many times, a religião religion, nos quer levar ao they céu. want to take us to Lá é perfeito, there it is lá perfect. é santo, There it is holy. lá é possível, There it is possible. lá tudo é bom, There everything lá is vai good. ser tudo bom. There everything's Mas gonna não é be isso good. que Deus But planejou. that's not what God Deus planned. planejou. God planned. Você, homem, You, man, você tem autoridade, you have the authority. você tem poder You have power. territorial You have para territorial sujeitar, power to subdue, para trazer to bring o céu na the terra, heavens to earth. o governo de Deus The government of sobre a God terra. over the earth. Nós estamos falando We're talking de about manifestação a manifestation do reino of the kingdom agora. now. Agora. Now. Amém? Amen? Deus quer isso. God wants this. Diga comigo, a religião Say with me. Religion sempre me diz always que tells me amanhã vai ser melhor. that tomorrow it's A gonna be religião better. Religion sempre me diz, always tells me dia one day isso vai acontecer. that is going to happen. Mas nós estamos dizendo hoje. But we're saying A today, palavra está dizendo the word hoje. is saying today, Você, you, homem e mulher, man and tem woman, autoridade you have the para authority trazer to os bring céus à terra. the heavens to earth. Amém? Amen?
Eu só quero mencionar I just want to talk about Lamentações 5, 15 e 16. Lamentations 5, 15 and 16. Essa autoridade, This authority, esse domínio, this dominance, esse plano original. this original plan. E diga-se de passagem, And talking about it, Deus não mudou de ideia. God didn't change his idea. Deus não mudou de ideia. God did not change his idea. Aconteceu um He acidente didn't change his mind. An chamado accident pecado. happened. Sin happened. O homem perdeu esse domínio, Man lost that essa dominance, autoridade. that authority. Mas Jesus veio But Jesus para came restabelecer isso. to reestablish this. Só para você ter noção Only so you can have a notion de quão grande foi esse estrago. of how great that devastating was. Eu vou ler aqui. Lamentações 5, 15 e 16. Lamentations 5, 15 and 16. Cessou o gozo do nosso coração. The joyness of our heart stopped. Converteu-se em lamentação a nossa Converted dança. into lamentation our dance. Caiu a coroa The crown fell da nossa cabeça. of our head. Ai de nós, Woe of us, porque pecamos. because we sinned. Por causa disso, Because of that, desmaiou he fainted o nosso coração. our heart. Por causa disso, Because of that, se escureceram it darkened os nossos olhos. our eyes. Mas eu tenho uma boa notícia. But I have a good news. Talvez hoje Maybe you, você está vindo aqui pela primeira vez. today you're coming here for the Você first está time. ouvindo, vendo pela primeira You're vez listening and you're seeing for the uma first palavra time a word de Deus. of God. Talvez você esteja vivendo essa situação Maybe you're living that situation onde a alegria foi embora, where the happiness went away, onde a dança cessou, where the dance ceased, onde a autoridade que a coroa representa where the authority that the crown represents está muito longe de você. is a lot far from you. Você não consegue dominar, You can't domain você it. não consegue sujeitar nada. You can't subdue anything. Por causa disso, Because of that, seus olhos estão obscurecidos. your eyes are darkened. Você não consegue ver. You can't see. Mas a boa notícia é, But the good news is, Deus não deixou que isso God permanecesse. didn't let this stay Ele like that. providenciou He Jesus. provided Jesus. E logo mais, And soon, o Silas vai falar com você sobre isso. Silas is going to talk about this. Wait, Spare. wait. Spare. Com fé. With faith. Mas saiba, But no, Deus tem o melhor. God has the best. Através de Jesus, Through Jesus, esse estrago that what happened foi restaurado. was restored. Através de Jesus, Through Jesus, a condição original the original condition pode ser can estabelecida. be established. Hoje na sua vida. Today in your life, Hoje, today, sua vida pode mudar. your life can Pode change, ser can transformada. be transformed. E o céu And heaven pode ser uma realidade can be na sua reality vida. in your life. Agora, Now, hoje. today, Amém? amen. Jesus se manifestou Jesus manifested para himself destruir as obras do to diabo. destroy the works Ele of pagou o preço do nosso God. pecado He paid the price of com our a sua sin morte, with his death, com o seu sangue, with his a blood, sua própria vida his own life oferecida offered voluntariamente voluntarily para expiação to the do expiation pecado of sin do mundo inteiro. of the whole world. Amém? Amen. Wait. Espera. Vamos continuar. Let's continue. 1 Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. Nós vamos ler bastante agora, hein? We're going to read a lot now. 1 Pedro 2:9. 1 Peter isso? 2:9. Já foi meia hora. Half an hour passed already. Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. Mas vós sois But you are a geração eleita, a chosen people, o sacerdócio a real, royal priesthood, a nação santa, the holy nation, o povo adquirido, people belonging to God, para que anuncieis that you may declare as grandezas the praises daquele que vos chamou of him who called you das trevas out of darkness para a sua maravilhosa into his luz. wonderful light. Apocalipse 1, Revelation 1, versículos 5 e 6. verse 5 and 6. E da parte de Jesus Cristo, And from Jesus Christ, que é a fiel testemunha, who is faithful witness, o primogênito dos the mortos, firstborn of the dead, o príncipe dos reis da the terra, ruler of the kings of the earth, aquele que nos ama to him who loves us e em seu sangue and has
And in his blood nos lavou has freed us dos nossos pecados from our sins e nos fez and made us reino to be kingdom e sacerdotes and priests para o seu Deus e Pai. to serve his God and A Father. Ele To him seja a glória be the glory e poder and power para todo sempre. forever. Amen. Amém. Amen. O que esses dois textos estão What dizendo? are these two verses saying? Que Deus estabeleceu, That God established através de through Jesus, Jesus uma nova espécie. a new species. Essa palavra é ruim. This is a bad word. Um novo tipo, A new type. também é ruim, It's also bad. de pessoas sobre a terra. Of people over there. Aquele homem original That original man que Deus tinha feito that God had made para habitar no lugar seguro to dwell in a secure da sua place presença of his presence e exercer domínio and exert e domain, sujeição dominance and subjection e se multiplicar. and multiply. O pecado tirou esse homem desse lugar, The sin took man from that place. mas Jesus veio But Jesus came, e agora and novamente now again, qualquer homem, any man, qualquer ser humano any human being pode entrar de novo can come in again nesse jardim, to this garden, nesse lugar secreto, in the secret nesse place, lugar da presença de in this Deus. place of the presence Mas of para God. entrar neste lugar, So we can come into that place. só faz parte deste lugar It's only part of that aquele place. que é nascido neste The one lugar. who is born in that place. Nascido. Born. E só faz parte deste And lugar is only part of that pessoas place. com essas People características with these characteristics que o texto falou. that the text talks Eles about. têm que ser reis. They have to be kings. Amém? Amen. Eles têm que ser They sacerdotes. have to be priesthood. Para hoje, So that today exercer domínio they can e exert sujeição, dominance and subjection. Jesus pagou o preço. Jesus paid E the ele price. pagou o preço Paid the price para que as pessoas so that people, naturais they're natural people, que estão condenadas à morte, that are condemned to death, à escravidão do to pecado, the slaveness of sin, às cadeias do diabo, the chains of hell, of Satan, correntes do diabo, the prisons of hell, em Jesus, in Jesus, através do caminho, through the way, através da verdade, through the truth, através da vida, through the life, que é that is Jesus, Jesus, possam nascer they can be born neste in lugar this place, secreto that is a secret da place sua of presença, His presence, do seu Éden. of His Eden. E as pessoas que estão neste The lugar, people that are in that place, Jesus está dizendo, Jesus is saying, Pedro está dizendo, Peter is saying, essas pessoas these people, são reis they are e kings and they sacerdotes. are priests. Eles têm They autoridade have authority para dominar, to dominate, para sujeitar, to subject, para estabelecer to establish a vontade do céu the will of heaven na terra. on earth. Amém? Amen. Quem quer ser rei e Who sacerdote? wants to be king and priest? Quem é rei e Who sacerdote? is king and priest? Amém? Amen. Duas definições rápidas, já falamos aqui outras vezes sobre isso. Two quick definitions. We already talked about this before. Uma coisa é reino dos céus. One thing is the kingdom of heaven. Deus tem poder, God has power, governo govern sobre todas as coisas. above all things. E Ele reina nos céus. And He reigns in É o heaven. lugar That is a onde place Deus vive. where God lives. Outra coisa Another thing é o reino de is Deus. the kingdom of O God. reino de Deus The kingdom é of God todo lugar is all the place para onde for where o seu governo His government se estende. is extended to. Amém? Amen. Uma coisa é achar, Deus está lá longe, Ele reina no céu. Sim, é verdade. One thing is thinking, oh, God is far away, He reigns in heavens. Yes, it is true. Mas Deus But God, quer estender o seu reino. He wants to extend E His para kingdom. estender o seu To reino, extend that kingdom. lá no There Éden, in Eden, Ele disse para Adão, He told Adam, domina, dominate, sujeita subdue, e expande. and expand. Expande esse lugar. Expand that place. Expande esse lugar. Expand that place. Por todo o planeta. Through all the Por planets. todo o Through universo. all the universe. Expande. Expand. Eu quero I want it. ter muitos filhos como você. To have many sons Eu vou like caminhar com você I'm going to walk with para you sempre. forever. Amém? Amen. Mas Deus quer, e Ele continua tendo But He continues having a mesma the vontade. same one. Ele quer estender o seu He reino, wants to extend His o kingdom, reino de the Deus. kingdom of God. E Ele não vai fazer mais nada. He's going to do anything else. O que Ele tinha que fazer, What He had to do, Ele já fez. He already did. Nós temos ouvido We had listened to uma expressão aqui. so, expression here. Deus não vai mover uma palha God is not going to move anything para fazer to do aquilo que eu e você whatever me and you podemos we fazer. can do. Mas Ele vai mover o He's universo going to move the universe para fazer to do aquilo que nós não what podemos. we can't do. Amém? Amen. Ele confia He trusts em mim, in me, em você, in you, para que seu reino seja so that His estabelecido. kingdom can be Ele formou uma established. parceria. He made this Ele bond. estabeleceu filhos na terra Established sons on que earth reinam, that reign, que reinam, that reign, têm that have autoridade the authority para exercer domínio to exert e dominance sujeição. and
subdue. Amém? Amen. Como Jesus manifestou esse reino quando esteve aqui? How did Jesus manifest that kingdom when he was here? 2 textos. 2 texts. Mateus Matthew 12, 28. 12:28. E depois pode deixar já aberto aí Marcos 1. And later you can also open Mark 1. Mateus 12, 28. Matthew 12:28. Jesus diz: Jesus says, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. but if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Amém? Amen? Jesus está dizendo, Jesus is saying, se está acontecendo um confronto, if there's a confront happening, se o império das trevas está recuando, if the emperor of hell is going back, é porque o reino de Deus because the kingdom está aqui. of God is here. O reino de Deus The está aqui. kingdom of God is here. E quando o reino de Deus chega, When the kingdom of God o comes, império das trevas the emperor of heavens, of hell, tem que recuar. has to backslide. Amém? Amen? Não há espaço para os dois There's no space for both no mesmo lugar. in the same place. O reino chegou, The kingdom got as there, trevas recuam. the darkness go away. Amém? Amen? Marcos 1, 14. Mark 1:14. Marcos 1, 14. Mark 1:14. E depois que João foi entregue à prisão, After John was put in prison, veio Jesus para a Galileia, Jesus went into Galilee, pregando o evangelho do reino de Deus proclaiming the good news of God e dizendo: and saying, o tempo está cumprido the time has come. e o reino de Deus está próximo. The kingdom of God is near. Arrependei-vos e crede no evangelho. Repent and believe in the good news. E andando junto ao mar da Galileia, As Jesus walked beside the Sea of Galilee, viu Simão he saw Simon e André, and Andrew, seu irmão, his brother. que lançavam a rede ao mar, They were casting a net into the lake, pois eram but pescadores. they were E fishermen. Jesus lhes disse: And Jesus said, vinde após mim, come follow e me, eu farei and I will que sejais pescadores de homens. make you fishers of men. E deixando logo as suas redes, At once they left their os nets seguiram. and followed. E passando ali um pouco mais And adiante, passing there a little bit further, viu Tiago, o filho de Zebedeu, he saw James, the son of Zebedee, e João, seu irmão, and his brother, que John, estavam no barco consertando as in redes. a boat preparing their nets. Logo o chamou. Without delay, he E called, eles, deixando seu pai and they left their father, no barco Zebedee, in the com boat os jornaleiros, with hired men, foram após ele. and followed him. Entraram em They Cafarnaum came into e Capernaum, logo no sábado, and when the Sabbath indo came, ele à sinagoga, Jesus went to the synagogue ali ensinava. and began to teach. Maravilhavam-se da sua The doutrina, people were amazed at his teaching, porque os ensinava because he taught them como tendo autoridade, as one who had authority, e não como os escribas. not as the teachers of the law. E estava na sinagoga deles um homem Just as a man in the synagogue who com um was espírito imundo, possessed by an o evil qual spirit, exclamou dizendo: and who cried out, saying, que temos contigo, Jesus Nazareno? what do you want with us, Jesus of Nazareth? Vieste nos destruir? Have you come to destroy us? Bem sei quem você I é, know who you are, o Santo de Deus. the Holy One of God. Repreendeu Jesus dizendo: Jesus said sternly, cala-te, be quiet, sai dele. come out of him. Então o espírito imundo, The evil spirit, convulsionando shaking the man e clamando com grande voz, and crying out with the saiu dele. left him. E todos se admiraram, And all were a amazed ponto de perguntarem entre to si, the point of asking each other, dizendo: saying, que é isto? what is this? Que nova doutrina é essa? A new teaching, Pois é com autoridade and with authority que ele ordena that he gives aos orders espíritos to imundos, the e evil eles lhe spirits, obedecem. and they obey E him. logo correu a sua fama Never again his por toda a província da Galiléia. spread quickly that news over the Galilee. Eu quero que você perceba aqui What I want you to a notice autoridade que Jesus está is the authority estabelecendo. that Jesus has established. Quando ele encontra os discípulos, When he finds the disciples, quando ele encontra Tiago, when he finds James, quando ele encontra when João, he finds John, quando ele encontra André, when he finds Andrew, ele só dá uma palavra: he only says the word, venha para cá. come here. Eles percebem They isso. notice that. Eles percebem que a palavra está sendo They notice diferente. that the word is being different. Veja que os filhos de Zebedeu See that the sons of Zebedee,
O texto é claro. The text is clear. Ele deixou o pai para lá. He left his father there. Venha após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Come after me, I'm Largaram gonna make of you tudo. fishers of men. They left O everything Zebedeu there. Zebedee ficou was a left ver navios. to see ships. Amém? Amen. Eles não se importaram com o pai. They didn't care with the Saíram. father. They just Veja a left. autoridade que Jesus, See the authority a of autoridade da The palavra, authority of the a word. autoridade que ele estava The fazendo. authority that he was doing things. Quando está na sinagoga, When they're at the synagogue, um endemoniado se the apresentou, demon presented himself. Jesus não teve conversa com Jesus ele. didn't talk to him. Sai fora. He just said, get Cala a out. boca e sai Shut fora. up and get out. As pessoas se admiravam. People were O admiring. que é isso? What is this? O que está What is acontecendo? happening? Eles não estão acostumados com They isso. weren't used to this. Desde Adão, Since Adam, essa guerra espiritual, That spiritual warfare, esse conflito that espiritual, conflict, the spiritual conflict, não se resolve assim, wasn't solved like that. tão fácil. That easy. Mas agora alguém But now someone está trazendo um novo is governo. bringing a new government. Agora alguém está trazendo uma Now, nova palavra. someone is bringing a new Agora word. alguém está restabelecendo Someone is a reestablishing origem. the origin. Alguém Someone que não tem pecado that has no está sin dizendo: is saying, eu tenho poder I have the para power dominar, to para dominate, sujeitar. to subdue. Eu restabeleço I neste lugar. reestablish in this place. Eu restabeleço aqui na I terra reestablish here o lugar on earth, secreto, the secret o place, jardim de Deus. The garden of God. Amém? Amen. Por onde quer que Jesus Wherever ia, Jesus would go, o lugar secreto ia. the secret place O would Éden go. ia com The ele. Eden would go with him. Amém? Amen. Ele mantinha He maintained constante constantly acesso access ao céu. to heaven. Por isso, That is why ele governava a terra. he governed on the earth. Como Jesus manifestou o seu reino? How would Jesus manifest his kingdom? Diga para o seu irmão. Tell your brother. Jesus demonstrou o reino Jesus demonstrated the kingdom, sujeitando e subduing dominando and dominating sobre o diabo. over Satan. Amém? Amen. Há um outro texto, There's não vou another ler, text. I'm not going to read it. vou apenas mencionar. I'm only going to talk about it. Você lembra uma situação Do you remember a situation que eles estavam no barco, that they were in no the mar boats da Galileia, in the Galilee o river? vento era muito forte, The wind was really strong. as ondas eram fortes, The ocean was really strong. It was eles raging. não sabiam o que They fazer. didn't know what to do. As águas estavam entrando no barco The waters were coming e into Jesus estava dormindo the boat, and Jesus was sleeping lá no porão. there underneath the boat. E os apóstolos não sabiam o que The fazer. apostles didn't know what to do, E acordaram and Jesus. they woke up O Jesus. Senhor está dormindo? Lord, Não you're se importa sleeping. que nós vamos You morrer? don't care that we're gonna die. Tem até música sobre isso. There's even a song about that. Nós estamos aqui We're here. morrendo e o Senhor está dormindo. We're dying and you're sleeping, Lord. Ele levanta, He gets up. dá uma bronquinha neles. He gives them a little exhortation. O que vocês estão pensando? What do you guys think? Eu já não tenho ensinado vocês? Haven't I taught you already? Ele olhou para o vento, He looks to the wind. olhou para o mar. He looks to the ocean. Fica quieto. Stay quiet. O que aconteceu? What is happening? What happened? O mar aquietou, The o oceans were vento quiet. parou, The a wind tempestade stopped. sumiu. The O whirlwind que Jesus está stopped. dizendo? What was Jesus saying? Olha o que eu vim fazer aqui. Look what I came Vocês to não do. estão ainda acreditando? Can you believe it yet? Eu manifesto I manifest. domínio, I dominate. eu sujeito And I subdue a criação. The creation. Vocês têm autoridade You para have the isso. authority for this. Amém? Amen. Como Jesus manifestou o How reino? would Jesus manifest the kingdom? Destruindo o diabo, Destroying Satan. destruindo as obras do diabo, Destroying the works of hell. dominando Dominating sobre a criação. over creation. Adão, Adam, você tem you autoridade, have the authority. você tem domínio, You have domain. você pode sujeitar, You can você pode subdue. colocar debaixo dos seus You can pés. place them underneath em your autoridade. feet in authority. Amém? Amen. Jesus mostrou Jesus showed que ele tem na terra that he has on earth poder, power poder para sujeitar to subdue e autoridade. and authority. Amém? Amen. Jesus exerceu a sua autoridade, Jesus used his faith, his authority, exerceu o seu domínio used his dominance sobre a criação. over creation. Ah, mas foi Jesus. Oh, but it was Jesus. Foi ele. It was him. What about me? E eu? What about you? E você? E você? What about you? Só sei essas coisinhas. I only know these things. Você pode estar pensando, You can be thinking, mas é Jesus. but it is Jesus. A religiosidade Religiosity coloca limites, places limits, coloca bloqueios. places blocks. O inferno, Hell, o pecado, sin, o diabo, Satan, o império das trevas, the emperor coloca limites. they place limits. Foi Jesus. It was Jesus. Jesus Jesus pode. can. Jesus pode. Jesus can.
Mas não é isso que a Bíblia fala. But that is not what the Bible says. Vou ler um texto I'm going to read a text com você with you que Jesus comissiona that Jesus commissioned não só os seus 12, not only his 12, mas outros 70. but other 70. E ele dá a And eles he gives them autoridade authority para fazer as mesmas to do coisas. the same thing. Amém? Amen? Anota. Write it down. Mateus 10:1. Matthew 10:1. Mateus 10:1. Matthew 10:1. Chamando a si os seus 12 discípulos, He called his 12 disciples to him deu-lhes poder and gave them power sobre os espíritos imundos over the evil spirits para os expulsarem to drive them out e para curarem and to heal toda sorte every kind de doenças of disease e enfermidades. and sickness. Amém? Amen? O que o texto está dizendo? What is the text saying? Jesus chamou os discípulos Jesus called the e deu disciples para and eles he gave them poder power contra o diabo. against Satan. Deu para eles Gave poder them power sobre toda sorte de doenças over every e kind of enfermidades. sicknesses and disease. Não é Jesus, That is not Jesus. são eles. It is them. Jesus não vai com eles. Jesus is not going with Eles estão indo them. They are going debaixo de comando, under a command, debaixo de ordem, under order, debaixo de autoridade. under authority. Amém? Amen? Debaixo de envio. Under the being sent. Amém? Amen? São eles na terra. That is them on the São earth. eles caminhando. That is them mocking. São eles realizando They are realizing as obras que Jesus fez. the works that Jesus did. Amém? Eles têm autoridade. They have É authority. restabelecido It is o domínio reestablished, the domain e a autoridade. and the Lucas authority. 10. Luke 12. 10. Luke 10. Sorry. Pensei que eu tinha falado errado. Lucas 10, 1. Luke 10:1. Diga para o seu irmão, Tell your brother, não dorme agora. don't sleep now. Está quase acabando. We're almost getting to the end. Daqui a pouco, Soon, nós vamos celebrar. we're going to celebrate. Lucas 10, versículo 1. Luke 10, verse 1. E depois disso, And after that, designou o Senhor ainda outros the 70. Lord appointed 72 others. É. 70 others. Some Bible 72, some 70. Algumas Bíblias 72 e outras 70. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. And after this, the Lord appointed other 70. E mandou-os adiante da sua And face, sent them 2 by 2 ahead of him. de 2 em 2, a todas as cidades e lugares, 2 by 2 to every town and place aonde ele havia de ir. where he was about to go. Presta atenção. Pay attention. Ele manda pessoas He sends people irem à sua frente, go in front of him sobre todas as cidades over all the que ele cities tem que ir that he has to go antes. before. Ele manda os seus He embaixadores. sends his ambassadors. Ele manda os seus He sends representantes. his representatives. Ele manda aqueles que têm He autoridade. sends the one who has Vão na minha authority. frente. Go in front of me. Vocês vão abrir o You caminho. are gonna open the Vocês way. vão preparar a You are terra. gonna prepare the Vocês land. vão trabalhar. You are gonna work. São vocês. You are. Eu vou depois. I'm going later. Eu não preciso ir I don't antes. need to go before. Vocês vão. You go. Amém? Amen. E dizia-lhes: And they will say, grande é em verdade a seara, he told them, the harvest is plentiful, mas os obreiros são but the poucos. workers are few. Rogai, pois, ao Senhor da seara Ask the Lord of the harvest, que envie therefore, obreiros para a sua seara. to send out workers into his harvest field. Ide, Go. eis que eu vos mando I am sending you como cordeiro no meio de lobos. out like lambs among wolves. Não leveis bolsa, Do not take a purse nem alforge, or a bag nem sapato, or sandals. e a ninguém saudeis pelo caminho. Do not greet anyone Em in the way. qualquer casa que você And any entrar, house that you come diga into, primeiro: first say, paz seja nessa casa. peace to this house. Que você é? What are you? O embaixador. An ambassador. Que você é? What are you? Um rei. A king. Que você What é? are you? Um A sacerdote. priest. Você pode chegar numa casa come into a e house dizer: paz seja aqui. Say peace be Porque você here. representa Because you o represent príncipe da paz. The Prince of Peace. Amém? Porque você Amen. foi restaurado Because you were no restored reino. in the E kingdom. você pode And you can manifestar agora manifest now o reino. the kingdom. E o reino é paz. And the kingdom is peace. Amém? Chega Amen. neste lugar Come to this e place. diz: paz seja And say aqui. peace be here. Você pode levar You can take a paz. the peace. Amém? Amen. Versículo 6. Verse 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. If a man of peace is there, your peace will rest on him. Se não tiver, If not, ela volta para você, will não tem return to problema. you. There's no problem.
ficar na mesma casa, stay in that house, comendo e bebendo, eating and do drinking, que eles tiverem. whatever they gain, Pois digno é o obreiro because worthy is the do seu worker. salário. He deserves his Não wage. andeis de casa em casa. Do not move around from house to Em house. qualquer cidade que When entrares you enter a town e vos receberem, and were welcome, comei do que vos for oferecido. eat what is set before E you. faça o quê? And do what? Curem os enfermos. Heal the sick. Curem os enfermos. Heal the sick. Curem os enfermos. Heal the Quem sick. ali houver. And whoever is there, E dizendo isso, telling them é chegado that it is near a vocês to you, o reino de Deus. the kingdom of God. Amém? Amen. Primeiro lugar, haja paz. First place, may Tem there be alguém peace. doente aí? Tem alguém com problema? There's someone sick, there's someone with problems there. Eu vim aqui para I curar. came here to Eu vim heal. aqui para I estabelecer came here to a establish vontade, the will, para to manifestar o manifest reino the kingdom neste lugar. in this place. Amém? Amen. Vamos para o versículo 17. Let's go to verse 17. Eles foram And they went e voltaram os 70 and returned the 70 com alegria, with joy, dizendo: saying, Senhor, Lord, pelo teu nome, by your name, até os demônios se nos sujeitam. even demons submit to Ué, us. não foi isso que Jesus falou? Wasn't that Por que what Jesus admiração? told them? Why were they admired? E disse-lhes: And he said, Eu via Satanás I saw Satan como raio caído do céu. fall like lightning from heaven. Olha só que maravilha. Look how wonderful. Eis que vos dou poder Therefore I gave you power para pisar to trample serpentes e on escorpiões snakes and e scorpions toda a força do inimigo, and to overcome all power of the enemy. e nada And nothing vos causará will harm dano algum. you. O que Jesus está falando? What is Jesus saying? Lembra da palavra sujeitar? Remember the word subduing, Pisotear stepping. significa pisotear. It means crumbling. Domínio Domain, Hadá. dominance. Hadá. significa It means pisotear, stepping no sentido de ter domínio, in the sense de of having prevalecer. dominance, of prevailing. Jesus está dizendo: Jesus is saying, eu dou para I vocês give you poder power para dominar to domain sobre as trevas. over the Eu dou para darkness. vocês I give you poder power para dominar to dominate sobre as obras do diabo. over the works of hell. Amém? Amen. Enfermidade, Infirmity, miséria, misery, vício, addiction, droga, drugs, bruxaria, and feitiçaria, witchcraft, every type of witchcraft, qualquer tipo de ação. every type of action. Jesus está dizendo: Jesus is saying, Ele não enviou só os 70, he didn't send only 7, Ele enviou a mim e a você. he sent me and you. E Ele está dizendo: And he is saying, eu dou para I vocês give you domínio dominance sobre as trevas. over the darkness. Você pode pisar, You can step, colocar o diabo you can place Satan, debaixo dos seus under pés, your feet. porque eu, Jesus, Because me, já fiz isso. I, Jesus, already did Amém? this. E vocês têm a mesma And autoridade. you have the same Vocês têm o mesmo domínio. You have the O same texto dominance. fala The text says, sobre toda a força do mal, above all the strength of evil, e nada and nothing vai causar dano. is going to cause you harm. Nada Nothing vai te ferir. is going to Amém? harm you. Essa é uma grande comissão, That is a great commission. uma grande That is a autoridade. great authority. Versículo 20. Verse 20. Mas não vos alegreis, But aren't you joyful porque se vos sujeitam os that the espíritos. spirits submit to you? Alegrai-vos antes But rejoice por before estarem os seus nomes your names escritos nos being céus. written in heaven. Naquela mesma hora, And at the same time, se alegrou Jesus. Jesus full of joy. Naquela mesma hora, At the same time, se alegrou Jesus em espírito. Jesus was full of joy through the Spirit. Cadê? Where is it? Não, eu me perdi. 21. Graças dizendo, graças te dou, ó Pai, Saying, I praise you, Father, Senhor do céu Lord of heaven e da terra. and earth, O Senhor escondeu because you have hidden essas coisas dos these sábios things from the wise e dos inteligentes, and the learned, mas o Senhor revelou but you revealed às criancinhas. them to the little children. Opa, diga para quem está do seu Oh, lado. tell the person next. Olha para ele. Look at him. Deus te considera Say, uma God considers criancinha. a little Uma child. criancinha. A little child. Amém? Amen. Deus está dizendo, Jesus is eu saying, te dou I graças, give you grace porque essas riquezas, because this riches, essa riqueza de sabedoria, this richness essa of riqueza de knowledge, autoridade, this richness of esse authority, poder this power de trazer o reino, of bringing the o Senhor kingdom revelou the Lord a revealed pessoas simples to simple people como eles. that, like them. Versículo 22. Verse 22. Tudo por meu Pai All things
foi entregue. were given by my Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Father. No one knows who the Son Nem is quem é o except the Pai Father. senão o Filho. And no one knows who the Father is except E aquele the a quem Son. o Filho quiser revelar. And to those whom the Son chooses to reveal. E voltando-se para os discípulos, Coming back to the disciples, disse-lhes em particular: they said in particular, Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. blessed are the eyes that you Pois eu see. digo que muitos profetas e reis For I tell you that many prophets and desejaram ver o que vocês kings veem wanted to see what you e saw, não viram, but you did not see. e ouviram o que ouvis. But did not see and e did não not hear what ouviram. you heard, and they didn't hear. Diga para quem está do seu lado: Tell the person next to you. nós vivemos We live num tempo especial, in special times. muito privilegiado. Really privileged. Eles viveram num tempo especial. They're living in a special time. Jesus disse para Jesus eles: told them, muitos profetas many prophets desejaram ver, desired to see, viver live o que vocês viveram. what you are living. Mas eu posso dizer para mim e para você I can hoje: say myself to you, myself and you. nós We vivemos live um dia muito privilegiado. in a really privileged day. Hoje nós temos Today we have toda a revelação all the revelation do Velho Testamento of the Old Testament e o que Jesus fez. and what Jesus did. Mas mais do que isso, But more than that, nós experimentamos we experiment o seu reino e a sua His autoridade kingdom and His authority. hoje, Today, aqui, here, agora. and now. Amém? Amen. Temos todos os testemunhos We have all the witnesses da Bíblia, of the Bible, mas temos também but we also have os testemunhos de hoje. the witnesses of today. Amém? Amen. Temos também esses testemunhos We de have also hoje. those witnesses of today. Amém? Amen. Eu digo para você, querido, I'll tell you, dear one, não deixe o diabo, don't let Satan, não deixe o engano, don't let the deceiving, não deixe a religião don't let religion te fazer menor make you less do que você é. than what you really are. Você é um rei You are a king e um and a sacerdote. priest. Deus te deu, Jesus te deu Jesus gave you poder power sobre as trevas. over the darkness. Um poder A power que lembra that, remember, que faz menção that talks about de uma força militar. military De uma strength, força militar. of a military power, Ele te estabeleceu and He como established seu representante as His representative para estabelecer to o establish seu reino aqui. His kingdom here. Amém? Amen. Como que eu vou fazer isso? How am I going to do this? A Bíblia diz em Mateus 11:12. The Bible says in Matthew 11:12, Desde os dias de João Batista since the days of John the até Baptist agora. until now, Diga para quem está do seu lado. tell the person next to you, Desde os dias de João Batista since the days of John the Baptist até agora. until now. Não é o até agora quando escreveram. It's not until now when they wrote it. É até agora, agora. It's until now. Desde os dias de João Since Batista the days of the John the Baptist até agora. until now, Faça violência violence is made ao reino dos céus. to the kingdom of heavens. E a Bíblia diz: And the Bible says, pela força by the strength apoderam-se dele. they Amém? grab. Amen. Eu vou ler de novo aqui. I'm going to read this again. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. Tem uma tradução que fala: There's translation that says, e os and violentos the violent ones o tomam take it de assalto. by stealing. Os violentos The violent ones estabelecem, establish, manifestam manifest o reino. the kingdom. Amém? Amen. O diabo e seus demônios erguem barreiras, erguem barricadas, Satan and his demons, they raise up barricades, barricades, para que você não expanda, so that you would not para que expand, você não amplie seu limite. so that you will not Presta extend atenção. your limit. Talvez essa barricada Pay attention, maybe that barricade pode ser uma enfermidade. is an infirmity. Talvez essa Maybe barricada that barricade pode ser problema financeiro. is a financial problem. Talvez essa barricada Maybe that barricade possa ser um tormento espiritual. may be a spiritual torment. Pode ser um sentimento. Maybe a feeling. Pode ser uma inimizade Maybe com alguém unfriendness with someone. dentro da sua Inside família, of your family. dentro do seu trabalho. Inside of your job. Talvez essa barricada Maybe this barricade seja algum tipo de gigante, is some type of giant. algum tipo de Some preocupação, type of worriness. de ocupação, Of occupation. algo que sempre está te Something confrontando, that is always confronting you. como Golias, Like Goliath por 50 dias, by 50 days.
confrontando confronting o exército de Israel. the army of Israel. O diabo Satan olha para você, looks to you. sabe quem você He é, knows who you are. mas ele vai fazer de tudo But he's going to do everything para confundir a sua mente, to para mistake in confundir your o seu mind, to coração, mistake in your heart, para que você não descubra, so that you won't para que find, você não viva so that you won't a live realidade the reality que ele sabe that he knows que Jesus fez por that você. Jesus made for you. Ele sabe He knows tudo que Jesus fez everything that Jesus e a did posição and the que position você foi where you estabelecido. were established. Mas ele vai tentar He's sempre, going to try all através de engano, through deceit, através de mentira, through lies, através de through circunstâncias, circumstances, através de through situações, situations, colocar barreiras place para que você não avance. barriers so E you o que a won't Bíblia está advance. falando, What the Bible is o que saying, Jesus explicou, what Jesus explained, vocês têm todo o poder, you have all the vocês power. têm toda a autoridade. You guys have all the Dei authority. poder You guys have para power dominar e to sujeitar, dominate and mas fique sabendo, But no, você precisa aplicar força. you need to apply strength. Você precisa aplicar You need força. to apply force. Você precisa estabelecer alguma coisa. You need to Você establish precisa se something. movimentar. You need to Você move. precisa agir. You need to Você act. precisa estabelecer. You need to Você establish. precisa ser violento. You need to be Você violent. precisa ser You violento need to be violent. no reino dos céus The kingdom of para heaven. trazer So that you a can verdade bring que já é sua, the truth that already aquilo que is já é yours. para você. What is already for you. Amém? Amen. Gênesis 26:15. Genesis 26:15. A Bíblia fala The Bible says que os poços, that the wells isso, que Abraão tinha that Abraham had, cavado, he had caved. o inimigo, The os enemy, filisteus, the Philistines, entulharam. they put, E agora a sua descendência and now his está na mesma descendants terra. is in the same earth. Tem direito àquela They água, have the right mas o to diabo that land, but Satan, encheu de pedra, they fill it with rocks. entulhou, And they put rocks in it. colocou They barreiras. place Amém? barricades on it. O diabo sempre vai querer Satan is always one entulhar, to colo- place colo- rocks, colocar to barreiras. place barriers. Mas o versículo 18 But verse de 18 Gênesis of 26, Genesis 26, a Bíblia diz assim: the Bible says this. Isaac cavou os poços de água Isaac reopened the wells que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, that had been dug in the time of e que os his father filisteus Abraham, entulharam which the Philistines had depois stopped da up morte de Abraão, after Abraham died. e chamou-os And he gave them back pelos nomes the names que o seu pai havia his chamado. father had given to them. Meu convite para você hoje My é invitation agora, for you is that today, agora, now, nesse in instante, this moment, é se levantar, is that you would raise up, that you would raise up e tirar o entulho desses and poços. take out the rocks of this well É se levantar, and raise up agarrar a força, and grab by se strength, revestir da força, being revested se in revestir strength, da autoridade, being revested in authority, identificar, identifying aonde está o entulho, wherever Qual those é a rocks cerca? are. What is that barrier qual é a cerca What is the que barrier o diabo colocou, that Satan placed e manifestar and manifested agora now o reino the kingdom contra isso, contra isso, against that, em nome de in Jesus. Jesus' name. Eu lembro de uma palavra I remember a word da profeta Marta. Prophet Martha. Você já viu um elefante Have you seen an elephant preso por uma cordinha de nada? being caught by a little rope? Agora a gente não se vê elefantes por aí, Now né? we don't see elephants around, dude. Mas sempre era assim, um elefante But that was like that. preso por uma An correntinha. elephant was caught by this little Se ele soubesse rope. And a if he força knew que ele tem, the strength that o he poder has, que ele tem, the power that he mas o que é o has. problema? But what is the problem? Desde pequeno, Since he was a ele child, foi preso àquela he was corrente. caught into that line. E nunca And he never, ele experimentou. he experienced. Nunca He never, disseram para ele: never told him, olha aí seu músculo. hey, look at your muscle. O que você está fazendo aí? What are you doing there? Eu estou dizendo isso para você. I'm telling this to you. A Bíblia está dizendo isso para The você. Bible is telling that. O Espírito Santo está querendo dizer The Holy nesse Spirit mês wants para to nós: say this to us in this month. essa correntinha vai te segurar? That little rope is going to hold you. Essa pequena corrente vai te segurar? That little rope is going to hold you. Olha o que você é. Look what you Olha are. o que Deus fez por você. Look at what God did for Se you. levante Raise up e estabeleça and establish o rompimento the breakthrough sobre a sua vida. over Fica your de life. pé. Stand up. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Nós precisamos de barulho aqui. We need some noise here, Mais um barulho santo. but a holy noise. Amém? Amen. Mais um barulho de um exército. But a noise of Manifestação manifestation do reino de of the Deus kingdom of God agora now sobre as nossas vidas. over our lives. Lembra que eu disse Remember what we para said, você guardar uma palavra? so that you can keep a word. A palavra era força, The word was strength. domínio, There was force, sujeição, dominance,
subduing, subjugar pela força. subjecting by strength. Há um texto There's a text em Efésios in 6:10. Ephesians 6:10 Diz assim: that says this. No demais, irmãos meus, And the rest, my brothers, fortalecei-vos strengthen yourselves no Senhor and the Lord e na and força the strength do seu poder. of His power. Eu te convido I agora invite you right now a olhar para o Senhor, to look to the a se Lord, fortalecer to be nele strengthened e in na Him força do seu and in poder. the strength of His Não é na power. tua, It is not in mas your é na strength, força dele. but is in His strength. E que você possa olhar That may you look a circunstância, You may look to the a circumstance, situação to the situation que você that vive you live, e declarar and declare a manifestação do the reino. Eu manifestation te convido a of the fazer kingdom. isso I invite agora. you to do this now. Levante sua voz. Raise up your Levante voice. sua voz. Raise up your voice. Diga para o Senhor Tell the Lord que você recebe dele they força. receive from Him Você the se une strength. ao Senhor. That you get together Você with sabe Him. quem você They know é. who you are. Você sabe quem você You é know who you em are. Jesus. In Jesus. Busque forças And nele. seek for strength Em in nome Him. de In Jesus. Jesus' name. Repete comigo. Repeat after me. Pai, Father, em nome de in Jesus. Jesus' name. Agora Right now, eu vejo pela tua palavra I see by your word tudo o que Jesus everything fez that por Jesus mim, made for restabelecendo me, reestablishing sobre minha vida over my life, domínio, dominance, sujeição. Por isso subjection. agora And right now, eu confesso I confess o que sou em Jesus what I am in Jesus. e eu declaro And I declare que agora that right eu me now, revisto de força, I'm clothed in eu me strength. revisto de autoridade, I'm clothed in eu authority. me armo And I'm com given todas as weapons, armas with espirituais all my spiritual weapons. e eu vou avançar I'm agora going to advance now contra toda barreira against every de barrier contenção of contention do inferno sobre a of minha hell vida. over my life. Eu te peço, Espírito Santo, you, Holy Spirit, coloca palavras em minha boca, place words in my mouth, porque a tua palavra diz because your word que o says reino de Deus that the kingdom of é God estabelecido is established por força, by strength, por força, by force. e eu me fortaleço em And Ti I'm agora strengthening you para right now avançar, to advance em nome de in Jesus. Jesus' name. Querido, agora é com você. Dear one, now it is Agora é with com você. Now it is Faça with you. alguma coisa. Do something. Seja violento. Be violent. Exerça autoridade. exerts authority. Avance, Advance, advance. amplia o teu território Extend agora. your territory Aonde right o diabo now. está te Wherever prendendo, Satan is aonde o grabbing diabo está te limitando, Wherever Satan is agora limiting you. recebe força, Right now recebe receive strength. força, Right now recebe receive força, strength. Receive strength. avança. Advance. Você tem que fazer alguma coisa, You have querido. to do Não something. pode ficar parado. You can't stop Você there. não pode ficar You parado. can't just stop there. Quando a Bíblia fala que os tímidos não vão herdar, That the os shy ones tímidos will não not vão reign, entrar, the shyness will not come in. é disso que ela está falando. That is what it's saying. Faça a sua guerra. Do your warfare. Declare Declare sobre aquilo que está te above prendendo what is getting you, a sua autoridade your authority, e o seu domínio. your domain. Eu quero agora dizer, I would like to say now, você que está pela internet, you that are in the internet, eu te abençoo. I bless you. Receba essa palavra. Receive this word. Faça a sua guerra. Make your warfare. Seja fortalecido. Be strengthened. Receba força. Receive strength. Receba força. Receive Se strength. fortaleça no Senhor. Be strengthened in Recebe the Lord. agora espírito Receive now the de spirit graça, of grace, de força of strength sobre a sua vida. over your Eu life. te abençoo. I bless you. Seja estabelecido o reino. Have the kingdom Amplia o established. reino And extend the agora kingdom right now na sua vida. in your life. Amém. Amen. Amém. Vai, querido. Vai, querido. Re carabalabalabalabalabas. Chore candarabalabalabalabalabas. Chere candarabalabalabas. Vamos chamar o grupo de louvor, os músicos. Re candarabalabalabas. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Recatarabalabalabalabas. Pai, eu declaro agora, Senhor, sobre o teu povo, Pai, sobre nós que estamos aqui, Senhor. Bendito, Senhor, um espírito agora, o teu espírito de força. Oh Deus, força para rompimento, para expansão de território, Senhor. Em nome de Jesus, querido. Pai, em nome do Senhor, Pai, nós declaramos, Senhor, que o teu poder sobre nós neste lugar, o teu poder sobre nós neste lugar, Pai, é força para
para sujeitar o nosso adversário. Recatarabalabalabalabalabas, checandarabalabalabalabalabas. Bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Repita comigo, querido, e levantando suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu faço uso da força do teu poder, da tua unção, do teu poder na guerra espiritual, que é a tua força. E eu declaro agora contra o meu adversário: recua, 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 em nome de Jesus. Faça esse movimento, recua, recua. Seja finanças que estão te prendendo, amplie o território agora. Seja a enfermidade que está te prendendo, diga fora em nome de Jesus. Seja a adversidade no trabalho, na família, engano, recua agora, recua agora. Amplia o teu lugar, amplia o teu lugar, amplia o lugar do teu domínio.